Existe uma ilha, onde pessoas simplesmente desapareceram. Sem guerra. Sem desastre natural. Sem aviso. De um dia pro outro. Todos foram embora. E o mais estranho? Eles deixaram tudo para trás. Essa ilha já foi um lugar vivo. Não era rica. Não era famosa. Mas era habitada. Casas simples, alinhadas como se protegessem umas às outras do vento constante vindo do mar. Portas sempre abertas. Janelas sem tranca. Ali, todo mundo se conhecia. O comércio era pequeno, mas suficiente. Um mercado, uma doca, algumas embarcações. Nada luxuoso. Mas o bastante para sustentar quem chamava aquele lugar de lar. Durante o dia, crianças corriam pelas ruas de terra batida. Brincavam sem medo. Sem pressa. O som das risadas ecoava entre as casas, misturado com o barulho do mar. Barcos chegavam quase todos os dias, trazendo suprimentos, notícias, e às vezes, visitantes. Nada fora do normal. Nada que chamasse atenção. Ao entardecer, as famílias se reuniam. Conversavam. Comiam juntas. Era uma rotina simples, mas estável. Segura. Não havia registros de conflitos. Nenhuma ameaça conhecida. Nenhum sinal de perigo. Nenhuma razão para o que viria depois. Porque tudo isso, toda essa normalidade, toda essa vida, simplesmente parou. De uma noite para outra. Sem aviso. Sem explicação. E sem deixar respostas. Quando as primeiras equipes chegaram à ilha, o que encontraram não fazia sentido. Não havia destruição. Não havia incêndio. Não havia qualquer sinal de desastre. Mas também não havia ninguém. As portas estavam escancaradas. Como se ninguém tivesse se preocupado em fechar. Ou, como se não tivesse havido tempo. Dentro das casas, mesas ainda estavam postas. Pratos servidos. Comida pela metade. Alguns já em decomposição. Como se o jantar tivesse sido interrompido. No meio. Cadeiras afastadas. Copos virados. Pequenos sinais de movimento. Mas nenhum sinal de violência. Em alguns quartos. Roupas estavam espalhadas pelo chão. Gavetas abertas. Objetos pessoais largados. Como se alguém tivesse começado a arrumar algo. E desistido no meio. Ou sido interrompido. Brinquedos deixados nas ruas. Sem crianças. Sem passos. Sem vozes. Só o som do vento. Ocupando tudo. E o mais estranho. Não havia sinais de luta. Nenhuma marca de confronto. Nenhum indício de resistência. Também não havia rastros de fuga. Nenhuma trilha organizada. Nenhuma direção clara. Como se as pessoas, simplesmente, tivessem sumido. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum sobrevivente. Nenhuma explicação. A ilha não mostrava sinais de morte. Mas também, não mostrava sinais de vida. Era como se o tempo tivesse parado. Como se, em algum momento daquela noite, algo tivesse acontecido. Algo rápido. Silencioso. E absoluto. E quando o sol nasceu, não havia mais ninguém ali. A ilha simplesmente ficou vazia. Mas o que realmente intriga não são as casas abertas. Não são os objetos deixados. É o silêncio. Nenhum pedido de socorro foi registrado. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma mensagem deixada para trás. Nada escrito nas paredes. Nada rabiscado às pressas. Nenhum sinal de desespero. E isso não é normal. Porque quando pessoas fogem, elas avisam. Elas gritam. Elas deixam sinais. Aqui, não. Alguns moradores deixaram dinheiro. Notas espalhadas. Guardadas. Intactas. Documentos importantes também ficaram. Identidades. Registros. Histórias inteiras.
abandonadas. E até objetos de valor. Coisas que, em qualquer situação, seriam levadas primeiro. Coisas que ninguém deixaria, a menos que não tivesse escolha. Porque abandonar tudo isso não é uma decisão comum. É uma reação. Uma resposta imediata a algo que não dá tempo de pensar. Algo que não permite despedida. Não permite planejamento. Não permite lógica. Algo que faz o corpo agir antes da mente entender. E talvez esse seja o ponto mais assustador. Eles não saíram porque quiseram. Eles saíram porque precisaram. Mas precisaram de quê? De algo rápido. Algo silencioso. Algo que não deixou rastros. Não fez barulho. E não deu segunda chance. Algo invisível. Diante de um mistério assim, as explicações começam a surgir. Algumas fazem sentido. Outras só tornam tudo ainda mais perturbador. Uma das teorias mais aceitas fala sobre contaminação invisível. Um gás. Algo no ar. Sem cheiro. Sem cor. Sem aviso. Algo capaz de causar pânico imediato. Ou confusão mental. O suficiente para fazer uma população inteira fugir ao mesmo tempo. Sem pensar. Sem organizar nada. Como se, por alguns minutos, ninguém estivesse realmente no controle. Mas há um problema. Nenhum vestígio químico foi encontrado. Nada no solo. Nada na água. Nada no ar. Como se nunca tivesse existido. Outra teoria aponta para algo psicológico. Histeria coletiva. Um efeito raro, onde o medo se espalha mais rápido que qualquer vírus. Uma pessoa entra em pânico. Depois outra. E outra. Até que todos acreditam que algo está errado. Mesmo que não esteja. Mas isso também levanta uma pergunta. O que teria causado esse medo inicial? Porque pânico não surge do nada. Ele sempre começa com um gatilho. Algo visto. Ou sentido. E é aqui que entra a teoria mais perturbadora. Há quem diga que eles viram algo. Algo que não deveria estar ali. Algo fora do comum. Fora de qualquer explicação. Talvez não fosse uma coisa. Talvez fosse uma presença. Algo que não fez barulho. Mas foi percebido. E no momento em que foi percebido, já era tarde. Porque o medo não veio depois. Ele veio junto. Instantâneo. Coletivo. Incontrolável. E isso explicaria uma coisa. Porque todos saíram ao mesmo tempo. Na mesma noite. Sem discutir. Sem hesitar. Sem olhar para trás. Como se todos tivessem entendido, ao mesmo tempo, que ficar não era mais uma opção. Hoje, a ilha ainda existe. No mesmo lugar. Intocada. As casas continuam de pé. As portas, ainda abertas. Os objetos, exatamente onde foram deixados. Como se o tempo tivesse congelado. Naquela noite. Ninguém voltou. Nunca. Equipes já tentaram investigar. Explorar. Entender. Mas existe um detalhe curioso. Quase ninguém permanece lá por muito tempo. Alguns relatam desconforto. Outros dizem sentir uma presença. Nada visível. Nada concreto. Mas suficiente para fazer qualquer um ir embora. Como se a ilha não estivesse realmente vazia. E talvez esse seja o ponto mais perturbador. Porque se ninguém sabe o que aconteceu, também ninguém pode afirmar que aquilo acabou. E se o motivo daquela fuga ainda estiver lá, esperando, silencioso, invisível, talvez as pessoas não tenham simplesmente ido embora. Talvez elas tenham escapado. E talvez o maior mistério não seja porque elas saíram, mas sim porque nunca voltaram. Você teria coragem de passar uma noite nessa ilha, completamente sozinho?